Olá pessoal, continuando a análise do Código de Processo Civil de 2015, vamos analisar agora o artigo 12, que é considerado aí um dos temas mais controversos e mais discutidos no novo Código de Processo Civil, que trata aí sobre a ordem cronológica de conclusão para julgamentos aí dos processos. Então vamos dar uma lida aí no artigo 12. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Ou seja, o julgamento das demandas judiciais, eles devem seguir uma ordem cronológica. Primeiro deve ser sentenciada as causas mais antigas, para somente depois ser sentenciada a causa mais recente. Essa é a lógica do artigo 12. Como pode-se notar no próprio caput, a redação do texto foi dada pela Lei 13.256 de 2006, ou seja, uma alteração que foi feita posteriormente ao Código, ainda na vacatio legis, que alterou o caput. Anteriormente, o caput ele dava uma redação de obrigatoriedade aos juízes para decidir as causas de acordo com a ordem cronológica. Então, a redação anterior dizia que os juízes e os tribunais deverão, ou deveriam, no caso, obedecer à ordem cronológica, ou seja, no sentido de ser obrigatório realizar essa ordem cronológica. Tendo em vista a grande polêmica com o artigo 12, os magistrados e pessoas diretamente interessadas fizeram um lobby no Congresso e aprovaram a Lei 13.256, alterando aí a redação do artigo 12 para facultar aos juízes aí a aplicação da ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acordo. Qual a abrangência desse artigo 12? Em quem se aplica? Tanto os juízes de primeiro grau, no caso, em caso de sentenças, quanto os juízes de segundo grau, em acórdãos, os tribunais deveriam obedecer essa ordem cronológica, mas agora com essa nova redação, eles podem dar preferência ou pelo menos observar se assim entender conveniente no caso. É interessante observar que o artigo 12 não se aplica às decisões interlocutórias e despachos, aplica apenas aquelas decisões que vão resolver o caso. Então, analisando o caput, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, ou seja, eles darão uma preferência, não é mais como antigamente que era uma obrigação, a ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acórdão. Então, direcionado tanto aos juízes de primeiro quanto aos juízes de segundo grau. Temos aí o parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Então, tem que estar sempre à disposição, tanto na internet quanto no cartório, essa lista aí da ordem dos julgamentos. Esse artigo 12 justamente serve para demonstrar aí a transparência nos julgamentos, né? As pessoas antigamente ficavam anos sem saber quando é que seu processo poderia ser julgado ou não. O artigo 12 visa dar aí uma expectativa de ter uma noção de quando é que seu processo vai ser julgado. Os magistrados e alguns doutrinadores criticam o artigo 12 justamente porque feriria o princípio da isonomia, né? Porque existem casos que são complexos e que demandariam mais tempo para serem julgados, não poderiam ser colocados numa ordem de uma lista, né? Enquanto haveria casos mais simples que poderiam ser facilmente julgados sem necessidade aí de demandar muito tempo no processo. Então, os magistrados em geral entendem que essa ordem cronológica não seria interessante, porque iria justamente atrapalhar o sistema de sua isonomia, no caso, que deveria ser aplicado os casos aí de forma diferenciada, né, para os casos mais complexos e para os casos mais simples também outra diferenciação, e além também que feriria o princípio da eficiência, já que se colocasse na ordem cronológica em primeiro colocado um tema muito complexo que demandaria muito tempo, os outros casos que seriam simples, que poderiam ser julgados rapidamente, deveriam esperar esse caso complexo ser julgado para depois
serem aí sentenciados, o que seria um problema e traria maior duração para esses prazos que, em regra, deveriam ter sido julgados com mais rapidez. Então, o parágrafo primeiro ele traz a publicidade aí, traz a consagração de que essas listas devem ser divulgadas, devem ser conhecidas da população, tanto no cartório, né, fixada no cartório, ou à disposição para quem for fazer o pedido, e na rede mundial de computadores. Temos no parágrafo 2º do artigo 12 os casos de exclusão aí da regra da ordem cronológica. São basicamente 9 casos aí que excluem essa ordem, né, que poderiam ser facilmente resumidos em pouco menos de alguns casos aí, mas são basicamente 29 hipóteses reduzidas em 9 incisos. Então, parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput: 1. As sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. 2. O julgamento de processo em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. As decisões proferidas com base no artigo 485 e 932. 5. O julgamento de embargos de declaração. 6. O julgamento de agravo interno. 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9. A causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Então, são essas 9 hipóteses aí. Vamos analisar cada uma delas. Inciso 1. As sentenças proferidas em audiência homologatória ou acordo de improcedência liminar do pedido. Então, caso ocorra acordo, o juiz poderá ali no meio da audiência, no final da audiência, dar a sua sentença e finalizar aquele processo naquele momento. Ele não vai precisar de suspender aquele processo para depois esperar a lista e julgar. Então, visando aí o princípio da celeridade na duração razoável do processo, já tem toda a base e já é um acordo feito pelas partes, ele já pode sentenciar ali no mesmo ato da audiência. Ou no caso aí de improcedência liminar do pedido, né, quando o juiz já verificando o caso e que há todos os pressupostos para que o processo seja julgado improcedente, ele não haverá necessidade aí de ter que esperar na ordem cronológica para julgar esse caso, que já tem todas as provas que o juiz ou que tem os dados que o juiz acha conveniente e necessário para julgar o pedido de forma improcedente, liminarmente, né? Então, inciso 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação da tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, aqui, tanto o inciso 2 quanto o inciso 3, eles tratam aí do julgamento de causas massificadas, né? Seja um julgamento de recursos repetitivos ou incidente de resolução repetitivas. Então, esses dois casos tratam aí sobre julgamentos massificados. O juiz não pode ficar esperando uma causa que é igual a várias outras e julgar aquela causa em uma ordem cronológica. Ele pode reunir em bloco e julgar as causas repetitivas, ganhando tempo, ganhando mais celeridade aí para os processos. Inciso 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. O caso do artigo 485 são as sentenças sem resolução de mérito, ou seja, aquelas sentenças que o juiz não vai tratar do conteúdo, mas apenas em aspectos formais aí do processo. Já o artigo 932 ele trata da decisão monocrática do relator no âmbito dos tribunais. O relator no âmbito dos tribunais tem uma série de possibilidades de julgamentos, então ele está aí excluído também da ordem cronológica. Então, o próximo inciso é o inciso 5, julgamento de embargos de declaração. Todo embargo de declaração ele vai tratar sobre casos não esclarecidos numa sentença
e o juiz estaria ali apenas reavaliando sua própria decisão. Então ele não haveria necessidade de colocar na lista de ordem cronológica para ser decidido esse embargo de declaração. Da mesma forma, o julgamento do agravo, né, que também trata aí sobre esfera concursal, recursal. Inciso 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que fiscaliza, de certa forma, e controla o Poder Judiciário, ele traz aí metas para serem julgados. Em tanto tempo, tais tipos de causas, em tanto tempo, processos com determinadas características devem ser julgados, e os juízes buscam cumprir essas metas. Então, as preferências legais que o CNJ estabelecer, as metas que o CNJ deve estabelecer devem ser cumpridas sem haver aí a possibilidade de aplicar a ordem cronológica de conclusão. As preferências legais são aquelas que a própria lei dispõe as prioridades para aqueles processos. Por exemplo, os processos de julgamentos em que envolvam pessoas com deficiência, que envolvam pessoas que sejam consideradas idosas, crianças e adolescentes, são preferências legais. Então, tanto preferências legais como as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça também vão ser aí, excluídas desse rol de aplicação da ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acordo. Inciso 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Então, o juiz ele inicia a carreira geralmente como juiz substituto e normalmente ele vai para uma comarca pequena onde é acumulada toda a jurisdição, todas as causas cíveis e criminais são julgadas por ele. Então, o Código resolveu ressaltar que aqueles processos que forem no âmbito criminal não poderão estar aí na ordem cronológica, porque há todo o procedimento penal diferenciado do que em relação ao do processo civil. Então, o juiz não precisará colocar na ordem cronológica os processos criminais, já que tem uma tramitação diferenciada e prazos diferenciados. O inciso 9. A causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Então, o que está dizendo aqui não é necessariamente urgência em relação às tutelas de urgência, em relação ao âmbito do processo, mas urgência no sentido de tempo mesmo, de necessidade de julgar o processo para que ele seja aí sanado sem haver prejuízo para as partes. Então, sempre quando houver um caso que exige urgência no julgamento, e assim reconhecido por decisão fundamentada, ou seja, deve existir uma decisão que fundamente por que aquele caso é urgente, deve ser julgado o mais rápido possível. Importante ressaltar que o enunciado 382 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que foi aí debatido e votado em maio de 2015. Esse Fórum Permanente de Processualistas Civis reúne vários juristas renomados aí no âmbito do processo civil, em que eles debatem alguns enunciados que possam aí trazer entendimento sobre o novo Código de Processo Civil. E o enunciado 382 interpreta o artigo 12, né, e diz o seguinte: no juízo onde houver cumulação de competência de processo dos juizados especiais com outros procedimentos diversos, o juiz poderá organizar duas listas cronológicas autônomas, uma para os processos dos juizados especiais e outra para os demais processos. Então está dizendo aqui, da mesma forma que os processos criminais na ordem cronológica são excluídos quando for acumulada a jurisdição aí, no caso a competência para um mesmo juiz, da mesma forma, quando houver a acumulação de competência para processos tanto de juizado especial como de causas comuns, aí o magistrado pode fazer duas listas, uma para os juizados especiais e outra para o processo comum, tendo em vista aí para não trazer aí uma demora para os processos dos juizados especiais, que se colocados dentro de uma lista junto com os outros processos comuns, iria acabar retardando e iria ferir o princípio do próprio juizado especial da causa, né? Então são essas exceções aí, os casos em que são excluídos da ordem cronológica de julgamento aí.
Então, continuando a análise, temos o parágrafo 3º do artigo 12. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Então, entre as preferências legais, como eu já ressaltei, esse é o caso aí da pessoa que é idosa, da pessoa que é deficiente, da pessoa que é criança ou adolescente, as prioridades deverão ser observadas também dentro da ordem cronológica, né? Então, terá uma lista própria onde vai ocorrer aí as preferências legais. Então, pode-se dizer que pode existir até três listas de ordem cronológica. Uma dos casos comum das prioridades legais e o terceiro do caso dos juizados especiais em caso de cumulação de competência. Três listas: casos comuns, preferências legais e juizados especiais no caso de juiz que acumular aí a competência do processo de juizados e da justiça comum. Então, lista própria em relação às preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Como assim? Requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica. O juiz ele reuniu todos os dados necessários para concluir aquele processo e para proferir a sentença. E ele coloca aquele processo na lista de ordem cronológica, suponhamos no segundo colocado. Aí a parte faz um requerimento, logo depois que o juiz já incluiu aquele processo na lista, a parte faz um requerimento. Então o parágrafo 4º diz que esse requerimento ele não altera a ordem cronológica para a decisão. Agora, se esse requerimento ele implicar em ter um processo que voltar a tratar de coisas relacionadas aos fatos, no caso a instrução, né, buscar as provas ou converter o julgamento em diligência, aí sim ele será aí ter que ser influenciado aí, e irá sair da ordem cronológica para resolver essa reabertura da instrução. O parágrafo 5º diz: decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Então, uma vez que o juiz decidiu o requerimento, o processo vai retornar aí para o mesmo lugar onde ele estava antes na lista. Se ele estava em 10º colocado, ele vai retornar para o 10º colocado. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que 1. Tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligências ou de complementação da instrução. 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Então, aí trata sobre casos que poderão aí furar a fila, né? Que irão ficar em primeiro lugar justamente por causa da sua sistemática toda, para que não ocorra justamente prejuízo também para a parte que está com aquele processo. Então, o inciso 1 é que tivesse sentença ou acórdão anulado, né? Se a pessoa entrou com recurso e conseguiu anular aquela sentença, né, em um tribunal. Então, quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação de instrução, aí ele irá ocupar o primeiro lugar. Ou no caso do inciso 2, que se enquadrar no artigo 1040, inciso 2, que é justamente quando trata sobre o órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem, ele reexamina o processo de competência originária. Então, a remessa necessária ou recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Então, aí é uma espécie de revisão aí, do julgado, né, que proferiu a decisão, e será revisto que pois teria contrariado a orientação do Tribunal Superior. E ele será remetido também e voltará a ser o primeiro lugar na lista, conforme no parágrafo 1º. Então, o artigo 12 traz essa série de controvérsias aí e exceções ao seu julgado. Ainda é complicado de dizer muita coisa sobre o artigo 12, porque traz aí uma série de interpretações que serão feitas ao longo do tempo com os juristas e com a própria jurisprudência dos tribunais também.